Seja bem-vindo! O canal Viagem aos Mistérios do Reino é um canal de comentário bíblico para, através da Bíblia, viajarmos aos mistérios do Reino de Deus. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5, que nos colocam diante do trono de Deus, preparam para um dos núcleos centrais da revelação, os 7 selos. No capítulo 4, temos o Pai assentado sobre o trono. No capítulo 5, temos o leão, o filho, o leão da tribo de Judá, o cordeiro imolado e que recebeu todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. A partir daqui, temos a segunda visão do Apocalipse. Na primeira, do capítulo 1 ao capítulo 3, vemos Jesus exaltado e no meio das 7 igrejas, cuidando, protegendo, fortalecendo e conduzindo a sua eleita. Agora, João, arrebatado em espírito, se acha no céu, diante do trono, e toda a perspectiva é alterada. A partir do capítulo 4, tudo se desenrola a partir da sala do trono, e este é o novo ponto de vista da revelação de Jesus para a sua igreja. Esta cena do trono está diretamente relacionada com os textos de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, Isaías capítulo 6 e Ezequiel capítulo 1, e também com o tabernáculo e o templo, que tinham o Santo dos Santos e a Arca da Aliança, representando a sala do trono e o trono da presença de Yahvé. Apesar da difusão do ensino pré-tribulacionista sobre o arrebatamento, não há nenhuma referência ao arrebatamento da igreja nos versículos 1 e 2 do capítulo 4. Jesus vinha falando com toda a igreja e aqui as palavras são dirigidas somente a João e se referem ao momento em que ele recebe as revelações. No Novo Testamento, não existe nenhum apoio à tese do arrebatamento antes da tribulação. Em todos os textos bíblicos sobre o assunto, a volta de Jesus é um evento único, não existindo qualquer referência a mais de uma fase. Neste texto do Apocalipse 4, nós lemos que eis que um trono estava posto nos céus e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. A visão do trono revela que Deus é soberano sobre toda a criação e sobre toda a história, ainda que as aparências, neste período que vivemos, muitas vezes sugerem o contrário. Há um Deus todo-poderoso, assentado no trono, e isso garante aos seus santos a realidade do seu reino e o cumprimento dos seus propósitos para a criação. E aquele que estava sentado sobre o trono era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência à esmeralda. A tipologia apresentada no tabernáculo, em seu riquíssimo simbolismo, mostra muito da revelação agora da sala do trono. No peitoral do sumo sacerdote, as pedras de sárdio e de jaspe correspondiam às tribos de Ruben e Benjamim, o primogênito e o último dos filhos de Israel. Quanto à esmeralda, era a pedra da tribo de Judá, a tribo do grande rei. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé, e a esmeralda remete à aliança de Deus com a casa de Davi, da tribo de Judá. É o Deus de toda a aliança, desde o Éden, quem está assentado sobre o trono em toda a sua glória. Os relâmpagos, vozes e trovões não são apenas manifestação da glória e majestade do Altíssimo, mas também estão vinculadas à sua justiça e juízo. Não só nos lembramos da voz de Yahvé no Salmo 29, mas também vemos essa descrição na manifestação de Yahvé no Monte Sinai. Aqui no Apocalipse, além deste capítulo 4, vemos isso na abertura do 7º selo, no soar da 7ª trombeta e no derramamento da 7ª taça. Há quem pense que os 7 Espíritos de Deus sejam seres angelicais, mas na verdade
são uma representação simbólica do Espírito Santo. No início do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 4 e 5, a saudação de João é feita em nome do Pai, dos 7 Espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo. Não caberiam 7 anjos ou arcanjos aqui nessa saudação. No capítulo 5, o Cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. O Evangelho de João diz que Jesus tem a plenitude do Espírito, porque Deus não lhe deu o Espírito por medida. 7 na Bíblia é o número da perfeição e da completude, da plenitude espiritual. Deus utiliza o número 7 nas Escrituras para marcar suas obras. O número 7 aparece desde o primeiro capítulo do Gênesis, nos 7 dias da semana da criação, e depois em toda a Escritura. No Apocalipse, o número 7 é superabundante. 7 igrejas, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças, 7 olhos e assim por diante. Por fim, o texto de Isaías, capítulo 11, é utilizado como referência para os 7 Espíritos de Deus. Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, diz que então brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. O mar de vidro estava representado no Antigo Testamento na pia de bronze do tabernáculo e no mar de bronze do templo de Salomão. Era o lugar de limpeza e purificação e apontava para a necessidade de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mar de vidro revela a santidade de Deus e resplandece a glória do soberano de todo o universo. Prosseguindo no texto, nós temos os 4 seres viventes, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Nesta visão, os 4 seres viventes têm elementos dos textos de Isaías capítulo 6, Ezequiel capítulo 1 e Daniel capítulo 7. No tabernáculo, a tampa da arca, chamada de propiciatório, representava o trono de Deus, que estava assentado entre os querubins. No texto de Isaías capítulo 6, Isaías viu o Senhor Yahvé assentado em um alto e sublime trono, com os serafins que tinham 6 asas e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em Ezequiel capítulo 1, são 4 seres viventes, depois chamados de querubins, com 4 asas e 4 faces cada um. As mesmas faces que aparecem aqui no capítulo 4. Quanto aos olhos, que aqui estão nos seres viventes, na visão de Ezequiel capítulo 1, eles estavam nas rodas dos carros que aparecem naquela visão. O judaísmo considera que esses olhos também representam uma classe de seres angelicais, chamados de ofanins. Assim, os 4 seres viventes que estão diante do trono apresentam características tanto dos anjos de Isaías capítulo 6, quanto de Ezequiel capítulo 1. O número 4 é o número da criação, é o número do planeta, do cosmos, que fica pronto no 4º dia, sendo povoado no 5º e no 6º dias. Neste sentido, temos, por exemplo, 4 elementos, 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, 4 fases da lua e 4 seres viventes glorificando ao Deus de toda a criação. Eles glorificam a Deus de dia e de noite. Isso significa que o serviço de adoração é permanente, que Deus é louvado continuamente. No Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel acampavam em volta do tabernáculo onde estava a Arca da Aliança com o propiciatório, que representava o trono de Deus. Os estandartes da tribo de Judá, Ruben, Efraim e Dan, que representavam e lideravam cada um dos 4 grupos, eram um leão, um homem, um touro e uma águia, como os 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus. E havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro.
O texto de Colossenses capítulo 1 e 16 diz que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Há quem pense que os 24 anciãos representam os santos da antiga e da nova aliança, ou também os patriarcas e os apóstolos do Cordeiro. Nos parecem boas interpretações, muito válidas e plausíveis. No entanto, os seres relacionados até aqui são espíritos angelicais, não humanos. Além disso, no capítulo 7, na visão dos 144.000 e da grande multidão, vemos os judeus e os gentios eleitos citados diretamente e não através de uma representação simbólica. São humanos mesmo. Assim sendo, nessa manifestação da glória de Deus, nos parece que todos esses seres são angelicais, como fica claro nas palavras de Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ainda que eles possam representar o povo de Deus, assim como os 4 seres viventes podem representar toda a criação e Deus reunido com o seu povo. Na época de Davi e Salomão, os responsáveis pelo culto foram organizados em 24 turmas, ou seja, 2 vezes 12. Cada turma ministrava por 15 dias, o que corresponde a 1 hora profética. Assim, o total dava 1 ano, que corresponde a 1 dia profético, tendo o dia literal 24 horas. 12 horas do dia e 12 horas da noite perfazem as 24 horas, mostrando mais uma vez que a adoração é contínua, de dia e de noite. O culto de adoração é prestado aqui ao que está assentado no trono, continuamente. O capítulo 4 é um momento de grande adoração ao que está assentado no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Os elementos dessa adoração são dignos de toda nota. Ele é santíssimo. Ele é Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Ele é onipotente. Ele é adorado como o Todo-Poderoso. Ele é eterno, aquele que é, que era e que há de vir, e o que vive pelos séculos dos séculos, digno de glória e honra e ações de graças. Mas isso não é tudo. Os 24 anciãos acrescentam seus elementos de adoração, prostrando-se diante do que estava sentado sobre o trono, rendendo-se a ele suas coroas e proclamando que ele é o Criador, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Há ainda no cântico de adoração algo que precisa ser destacado. O Apocalipse foi escrito para uma igreja enfrentando perseguição na época de Domiciano. Na liturgia do culto ao imperador constava a fórmula digno és de receber a glória, a honra e o poder. E Domiciano acrescentou a expressão Senhor nosso e Deus nosso. A recusa dos fiéis em prestar esse culto ao imperador era uma fonte de grandes aflições. Então, depois das 7 cartas às igrejas da Ásia desse tempo da grande perseguição sobre Domiciano, o texto do Apocalipse 4 consola a igreja de Jesus, lembrando que não importa quem seja o tirano da vez, todos perecerão, e que até mesmo a simples passagem do tempo vai removê-los de seu lugar. Independente de quem seja o tirano local, regional, nacional ou mundial, há um verdadeiro soberano assentado no trono, que vive pelos séculos dos séculos, que é, que era e que há de vir, Senhor nosso e Deus nosso, digno de receber a glória, a honra, o poder e todo louvor, Criador de todas as coisas, e santo, santo, santo. Aleluia. Amém. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.